viajantes, como estão caminhando por aí nas transformações de vocês. Tem um tema que vai nos circundar com mais intensidade daqui para frente, principalmente por conta de alguns movimentos astrológicos que eu quero falar com vocês aqui hoje, mas o tema principal da nossa reflexão, que eu queria trazer para o nosso sofá da nave, é sobre a morte. Um tema que eu acho que todos nós temos um quê para lidar com ela, né? E como ela nos atravessa e como somos movimentados a lidar com as mortes na nossa vida, mas que talvez seja a única certeza que temos enquanto seres humanos e nessa vida que caminhamos é de que a morte, seja ela uma morte física ou uma morte simbólica, ela é a certeza dessa nossa existência. Então, é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de falar com vocês aqui. Inclusive, vocês podem perceber que hoje não temos a abertura desse vídeo, não temos todas as construções que vocês já estavam acostumados por aqui, mas porque não à toa estou aqui para falar sobre morte, mas porque é algo que na minha vida pessoal estou atravessando situações de mortes aqui no meu caminhar e, como vocês sabem, compartilho com vocês aquilo que se acontece comigo dentro de mim e por isso posso servir como contribuição. Então, vamos aqui às nossas análises astrológicas e as reflexões que vão se suceder daqui para frente. Falo com vocês exatamente do dia 13 de maio de 2024, para quem está me escutando agora e para quem do futuro irá me escutar em algum momento. Independente de termos alguns posicionamentos astrológicos que são específicos do momento atual, creio eu que essa é uma temática atemporal e que vamos refletir sobre ela em muitos momentos da nossa vida, né? Estamos com Plutão retrógrado em Aquário. Tivemos aí algumas movimentações de Plutão esse ano, ele estava lá em signo de Capricórnio, ele entrou no signo de Aquário, que é o signo que ele vai ficar pelos próximos 20 anos, porém, agora em maio, ele dá o seu movimento de retrogradação, ou seja, aquela suposta ideia de que o planeta está andando para trás da perspectiva da Terra, mas já sabemos que não é literalmente isso que acontece com o planeta, mas ele deu início à sua retrogradação, ele vai chegar até Capricórnio, que é o último momento dele pelo signo de Capricórnio, principalmente aí para os nativos capricornianos ou quem tem aspectos importantes no signo de Capricórnio, e aí depois definitivamente lá em novembro, especificamente dia 19 de novembro, ancoramos a nossa bandeira de Plutão em Capricórnio e vamos ficar com essa energia pelos próximos 20 anos até 2044. E aí temos literalmente uma nova era, uma nova energia, uma nova forma de ver o mundo completamente diferente do que foi a energética de Plutão em Capricórnio. E por que eu quis trazer esse tema para vocês? Principalmente porque Plutão é o planeta das mortes e renascimentos, né? Ele é o deus Hades, o deus do submundo. Quando a gente está falando da energia de Plutão, né, ou da energia de Escorpião, que é o seu regente, a gente está falando desse momento em que a gente vai ter que se deparar com as mortes. E toda vez que a gente fala de morte numa ponta, a gente está falando de maneira inerente de um renascimento numa outra ponta, né? Morte e vida coexistem no mesmo instante ali. No mesmo momento em que eu morro para algo, eu estou renascendo para outro algo. E no momento que estou renascendo para algo, estou morrendo em outro algo. Então, quando Plutão começa o seu movimento retrógrado aí, ele vai fazer a sua última passagem pelo signo de Capricórnio. A gente está sendo convidados, enquanto coletivo e também nas nossas vidas pessoais, a refletir aí quais são essas mortes simbólicas ou também mortes físicas que vamos passar, querendo ou não querendo, tendo consciência ou não tendo consciência. E claro, trago esse tema porque é muito mais interessante que a gente possa passar por esses convites com consciência para que a gente possa integrar o aprendizado e fazer as transformações nas nossas vidas, do que a gente passar por algo
simplesmente embaixo do tapete, ou não querendo olhar, ou fingindo que não estamos passando por algo, né? E esse movimento que vamos vivenciar agora de maio até setembro, né? Até setembro, outubro, porque depois ele volta o seu movimento direto para ingressar no signo de Aquário, a gente vai ser realmente convidado às mortes, aquilo que são as temáticas capricornianas, né? Então, principalmente a deixar morrer velhas estruturas, velhos paradigmas, coisas que tínhamos construído para a nossa vida, mas que são construções que não fazem mais sentido, ou que são construções que não foram sólidas, ou que foram coisas que a gente aí se comprometeu por um período de tempo, mas que não está mais alinhada ou ancorada com quem somos hoje. A gente tem uma mudança muito brusca de Capricórnio para Aquário, em que em Aquário a gente está falando exatamente daquilo que a gente estrutura, daquilo que a gente se compromete, daquilo que a gente constrói, né? O Capricórnio vai falar muito de um compromisso a longo prazo, de uma organização e de uma estrutura que a gente faz a longo prazo, visualizando lá o alto da montanha. Em Aquário, a gente está falando de um senso de identidade. Então aqui, quando a gente for cravar a nossa bandeirinha de Plutão em Aquário para os próximos 20 anos, todos nós impactando a sociedade e a vida coletiva, porém cada um de nós, a nível da sua vida pessoal, a gente vai ser convidado a novas formas de enxergar o mundo. Qual que é a nossa visão de mundo? Qual que é o seu ideal futurista? O que é aquilo que você acredita? Quais são os seus pensamentos em relação à humanidade, a você mesmo, ao seu legado no mundo? Aquilo que você quer compartilhar com a sociedade, aquilo que você quer plantar para ver florescer lá na frente, como é que você se enxerga enquanto indivíduo e como é que enquanto indivíduo você pertence a uma humanidade, a grupos, enfim, a nossa visão de mundo e a maneira como cada um de nós serve à humanidade, se coloca perante a humanidade, isso vai mudar de uma maneira abrupta e para isso precisamos morrer em estruturas para que a gente possa renascer numa nova forma de ser, de contribuir e de servir. Para quem não sabe, eu tenho a Teia dos Alquimistas, é uma plataforma digital onde a gente faz os nossos estudos semanais e eu tenho lá as energias da semana, que é a estrela cadente, que toda semana a gente recebe um conselho do tarô e do baralho cigano. E foi muito interessante porque para essa semana lá na Teia dos Alquimistas a gente saiu com a carta da Torre no tarô. E essa carta me fez refletir exatamente sobre esse tema, né? A carta da Torre é uma carta que às vezes todo mundo tem medo quando ela aparece num jogo, porque ela é uma carta às vezes que assusta um pouco, né? Para quem não conhece, depois dá uma olhadinha, a carta da Torre é aquela que tem uns homenzinhos caindo da torre, uma torre inteira sendo despedaçada e ruindo. E essa é uma energia que a gente tem para nossa semana e é uma energia exatamente dessa força de Plutão fazendo seu último movimento retrógrado para Capricórnio antes de efetivamente fazer morada no signo de Aquário. E a pergunta é: quais são as mortes que a vida está te convidando a vivenciar? Seja ela uma morte física, muitas vezes eu tive, inclusive semana passada, muitas pessoas que fazem atendimentos comigo e que estão vivenciando mortes físicas de entes queridos, de amigos, de pessoas do seu círculo próximo, mas também quais são as mortes simbólicas. E quando eu falo mortes simbólicas, são essas mortes que são mortes de nós mesmos, né? De partes da gente, da nossa vida, mas que não deixa de ser uma morte. Então isso pode se apresentar às vezes um relacionamento que chega ao seu fim, às vezes é um comportamento seu que você vinha aí construindo, né, e edificando por tanto tempo, só que você chega hoje e ele não faz mais sentido com quem você é, com quem você está se transformando. Podem ser crenças, podem ser paradigmas, podem ser formas de pensar, formas de agir, formas de se comportar que não fazem mais sentido, que são torres que não tem mais como se sustentar para essa pessoa que você está se transformando ou para esse seu caminho mais alinhado em relação ao seu Dharma, né, ao seu destino, aquilo que você veio compartilhar com o mundo, e que esses lugares antigos seus de se comportar, de acreditar, de ver a vida, de se relacionar com uma pessoa, com um trabalho, com dinheiro, com a sua casa, com a sua cidade, não faz mais sentido e aquilo literalmente precisa ruir como a torre para que quando o velho
morre, quando ele retorna ao pó, às cinzas, abre-se um espaço para que o novo possa florescer. Eu falo sempre aqui para a gente pensar numa analogia com o nosso guarda-roupa, né? Às vezes a gente tem... Eu gosto muito do guarda-roupa, gente, porque eu acho assim, o guarda-roupa ele é um lugar pra gente magnífico de grandes reflexões e de aprendizados, porque o nosso guarda-roupa, simbolicamente, ele tá representando o nosso mundo interno, né? Ali a gente tem literalmente as nossas roupas, que são as personas que a gente veste quando a gente vai se relacionar com o mundo. Eu sempre faço essa comparação. Então, se a gente fosse ter literalmente uma análise, é como se quando você entra da sua porta para dentro, você pudesse se despir dessas personas que você usa da porta para fora e você fica ali nu na sua essência, e quando você vai até o seu guarda-roupa e pega uma roupa, você está se vestindo de uma persona para você se relacionar com o mundo. E a maneira como cada um de nós se relaciona com o nosso guarda-roupa diz muito sobre o nosso mundo interno. Então, desde as pessoas que o guarda-roupa é uma zona, as roupas são todas bagunçadas, você não cuida, não separa a roupa suja da roupa limpa, não amassa a roupa de qualquer jeito. Eu gosto muito de lembrar da Marie Kondo, eu adoro ela, para quem quiser, é um livro que eu super recomendo para a gente ganhar uma consciência sobre a energética dos objetos. Ela traz muito sobre isso, então ela fala, olha, existe uma energia naquela roupa que você usa, né? Se você amassar uma camiseta, se você tirar a roupa do varal, embola tudo, ou você mistura a roupa suja com a roupa limpa, isso é uma representação do seu mundo interno e que está sendo exteriorizado ali no seu guarda-roupa. Olha, ou quanta roupa que você às vezes tem ali, roupa velha que você não usa mais, ou então roupa nova que você comprou e nunca usou, e aí você vai abarrotando aquele guarda-roupa, e você não tem espaço para o novo. A mente é caótica, a mente não se organiza, a mente é uma bagunça, mas quando você abre as portas do seu guarda-roupa, você vê ali literalmente projetado o que é o seu mundo interno. Então, nessa perspectiva de morte e renascimento, é um momento da gente olhar para essas nossas bagunças, né? Talvez para esses nossos lugares velhos, comportamentos destrutivos, a roupa velha ou a roupa nova que nunca foi usada, o excesso de roupa no guarda-roupa ou a falta de roupa no guarda-roupa, as roupas emboladas ou as roupas misturadas. Seja a manifestação qual for do seu guarda-roupa, o que isso, diretamente ligado ao seu mundo interno, tem a ver com essas torres que estamos sendo convidados a destruir, a vir ao pó, para que você respire e fale, peraí, com esse ser humano que eu estou agora me desenvolvendo, crescendo, evoluindo, não faz mais sentido que eu mantenha essa forma de pensar. Não faz mais sentido que eu alimente esse comportamento, essa crença, esse paradigma. E aí, então, literalmente, eu preciso dar uma morte a isso. Aqui, inclusive, a gente pode usar aquela expressão que é muito comum, até dos coaches, né? Que é o queimar pontes. Que eles fazem, eu acho interessante, né, essa analogia que eles trazem, que são as pontes de um ponto a outro. Então, imagina que você tem lá um comportamento destrutivo, né? Então, vamos pensar aí que você tem o vício em deixar o seu guarda-roupa bagunçado. É um ponto A. Aí você atravessa uma ponte para um ponto B, que é um hábito de você tentar minimamente ali cuidar um pouquinho do seu guarda-roupa toda semana, deixar suas roupas organizadinhas, cheirosas, bonitinhas. Mas aquela ponte continua existindo. Então, você sempre pode olhar para o seu ponto da onde você veio e falar assim, ai, nossa, muito difícil aqui manter minhas roupas organizadas. E aí eu uso a ponte e volto lá para minha estaca de um comportamento destrutivo e volto a deixar aquele guarda-roupa bagunçado de novo. O queimar pontes, essa expressão do queimar pontes é quando você percebe um comportamento destrutivo, uma crença que não faz mais sentido, um paradigma limitante que você tinha, e você atravessa desse ponto destrutivo para um ponto de transformação e crescimento, o que a gente faz? Eu queimo aquela ponte para literalmente eu não correr o risco de escorregar e voltar para aquele comportamento anterior. E queimar aqui, vejam, a gente usa a expressão queimar. Queimar se dá pelo elemento fogo. Quando eu queimo, pensa, olha, um corpo
uma pessoa que falece cremada. Como que é cremada uma pessoa? Pelo elemento fogo. O que acontece com ela? Ela retorna às cinzas, ela retorna ao pó. Aquele corpo físico, literalmente, da matéria, ele volta à sua origem, ou seja, ao barro, à terra, ao pó, à cinza. Então, quando a gente está falando de algo que queima, que eu uso esse elemento fogo e não à toa, quando a gente está falando de Plutão ou do signo de Escorpião, a gente está falando muitas vezes do arquétipo da fênix, que é o quê? Eu me retorno às cinzas para renascer em fênix, certo? Que é eu queimo as pontes, eu deixo morrer, eu faço morrer aquilo que é destrutivo para que algo possa nascer mais alinhado com o meu caminho. E eu acredito que, inclusive, né, trago isso, como falei com vocês, por eu estar passando por mortes simbólicas na minha vida pessoal, é muito desafiador. Porque pode parecer que não, mas quem realmente tiver coragem para experienciar essas mortes, você também vive o luto. Não é só o luto quando morre uma pessoa próxima de você, ou quando morre um bichinho de estimação, ou quando a gente ali tá vendo, né, por exemplo, no momento em que falo agora, a catástrofe do Rio Grande do Sul, que a gente tem que lidar com tantas pessoas morrendo, tantos animaizinhos morrendo, não tô falando só desse luto literalmente visível e que é mais palpável. Quando uma parte sua morre, também é um luto. E que se você tiver coragem o suficiente para se aprofundar e experienciar e mergulhar nisso, você vai sentir as mesmas dores do luto como se fosse uma pessoa física, um animalzinho de estimação falecendo, uma catástrofe natural que é visível aos olhos, né, aos olhos nu, mas que essa morte simbólica de nós mesmos, ela também traz dor. É um momento que você de repente vai olhar e você vai falar assim, caramba, se isso daqui, que eu achava que eu acreditava, que eu achava que eu era, que eu via o mundo dessa maneira, morre, então quem sou eu? Como é que será que eu me comporto então com essa situação se aquilo que eu fazia morreu? Como é que será então que eu me relaciono aqui com essa pessoa, com essa situação, se aquela forma que eu me relacionava morreu? Percebem que existe esse momento do silêncio, que ele é um momento do luto, porque existe quase um vácuo, sei lá, a gente pode imaginar um vácuo quântico, né? A gente pode imaginar esse momento que, talvez de uma maneira mais concreta, seria você aí relembrando quando você perdeu uma pessoa querida ou perdeu um animalzinho de estimação, e que existe um momento que você dorme com aquela pessoa ou com aquele bichinho e quando você acorda, não tem mais aquela pessoa, não tem mais aquele bichinho e existe uma falta. É isso que eu quero trazer, é a mesma coisa do guarda-roupa. Se você tá ali acostumado à zona do seu guarda-roupa, a roupa velha misturada com a nova, a suja com a nova, quando você organiza, existe um momento de falta, de buraco, parece que você fala assim, caramba, peraí, mas cadê minha bagunça? Cadê minha roupa suja com a minha roupa cheirosa? Cadê? Parece que abre esse espaço vazio. E aí é onde a gente não quer ficar. É esse o lugar que muitas vezes faz a gente voltar, se a gente não queimou a ponte, faz eu voltar para o hábito destrutivo, porque entre o velho e o novo tem um caminho, tem um vazio, tem um buraco. Entre eu tinha esse amigo aqui que todos os dias ia comigo trabalhar, essa pessoa morre. E aí eu vou falar várias coisas, tá? Ou morre, ou ela muda de trabalho, ou ela muda de cidade, ou a gente desfaz a amizade, independente de qual for a morte, tá? Que esse é o conselho aqui, que a gente expanda a reflexão sobre o que é morte. Mas quando essa coisa que eu tinha, ou que eu estava acostumada, ela morre, ela vai embora, ela desaparece, tem um momento de vazio que a gente vive e que é exatamente essa transição que eu percebo entre a morte e o renascimento. E aí eu tenho que lidar, peraí, num primeiro instante tem dor, num primeiro instante eu sinto a falta, num primeiro instante talvez eu vou ficar meio bugado, meio perdido, falando, peraí, como é que eu me relaciono? Eu perdi essa amizade, eu perdi esse ente querido, eu perdi aqui meu animalzinho de estimação, eu acordo de manhã e eu não tenho mais que cuidar do meu animalzinho de estimação.
Como que eu me relaciono com isso? Esse é o luto, é o momento que você vai ter ali a dor, o choro e um momento desafiador, mas que se eu atravesso isso, ou seja, se eu atravesso essa ponte, eu ganho o espaço exatamente para que o novo floresça. É a representação da sementinha que você planta na terra e que ela demora um tempo para brotar. E não significa que ela não esteja ali, só significa que existe um momento nesse coexistir de morte e vida que ele é invisível, que ele não é palpável, que ele não é concreto, que ele é abstrato, que para mim é a representação desse vazio. É igual a gente imaginar essa ponte, né? Se a gente colocar ela aqui, ó, de um topo de uma montanha até outro topo de uma montanha, teoricamente, aqui no meio você vai ter um abismo. Imagina, o momento em que você atravessa de um ponto a outro, se você cair, você cai aonde? No abismo, no vazio. Naquele lugar que você cai e você não escuta nenhum barulho quando chega no final. Mas numa montanha e na outra montanha é concreto, você tem os pés no chão, você tem a firmeza. E veja, e o atravessar ponte, ele é uma transição, ele é um invisível, ele é um não palpável, ele é incerto, ele é desequilibrado, ele é inseguro, porque eu estou atravessando ali aquela ponte e de repente ela balança, ela me traz instabilidade, ela me gera um medo, e aí eu faço o quê? Eu volto para o velho, eu sigo em direção ao novo, eu confio que o novo vai estar lá, eu volto para onde eu não conheço. Esse é o convite que vamos passar pelos próximos meses até fincarmos a nossa bandeira de Plutão em Aquário, para estabelecermos efetivamente essa nossa relação com a nossa verdadeira identidade, ancorada com o nosso coração, com quem você é em essência, sua visão de mundo, a maneira como você vai se relacionar com o mundo, com o outro, com as coisas, mas que o que precisou morrer de Capricórnio. As estruturas, os velhos padrões, os velhos paradigmas, as velhas crenças, o velho eu sou, as velhas bases em que eu me sustentava e que precisam ruir. De novo, a torre que desmorona. E é um processo dolorido, é um processo desafiador, por isso que eu quis trazer ele para reflexão, porque estamos adentrando nessa energia e é sim uma energia para os próximos meses. Estamos falando de maio, junho, julho, agosto e meados de setembro, outubro, para efetivamente ele andar no seu movimento direto e lá dia 19 a gente ter nossa bandeirinha de Plutão em Aquário para os próximos 20 anos. Mas vejam, eu não consigo uma organização, quiçá dentro do meu guarda-roupa, né? Sem que eu tire o velho, queime a roupa velha, doe a roupa, faça uma movimentação, passe o pano, a limpeza. Eu não consigo estabelecer um novo guarda-roupa. Assim é com as nossas crenças, com os nossos paradigmas, com a maneira como a gente via o mundo, se relacionava com o mundo, achava que a gente era, achava que a gente não era. E é um processo que eu considero intenso, porque, de novo, né, temos muitas vezes uma visão limitada do que é a morte, até porque, principalmente na nossa nação ocidental, não temos um bom relacionamento com a morte. Se vocês forem aí se relacionar com qualquer comunidade, com qualquer povo do Oriente, a relação deles com a morte é completamente diferente da nossa, porque eles têm intrínseco, né, morte e renascimento, e não a morte como um fim, mas a morte como um renascimento intrínseco ao seu processo de morrer. E aqui no Ocidente não, né, estamos acostumados muito a uma morte como se ela fosse limitadora, como se ela fosse finita, como se ela fosse ponto final. E a gente se esquece dessa relação intrínseca de que na morte está, sim, ligado o nascimento. Seja ele um renascimento, se eu estiver falando de uma outra dimensão, de uma instância enquanto espírito, seja ele, se eu morro num comportamento, eu renasço, eu tenho a chance de renascer em outro. Se eu morro numa crença, eu tenho a chance de renascer em outra. Se eu morro em ideais futuristas que eu tinha pré-estabelecidos, eu tenho a chance de renascer em outro. A gente, como Ocidente,
Não temos esse pensamento, somos limitados, somos criados como limitados. E isso é o que nos afasta da morte. E a morte em si, ela é uma grande força alquímica transmutadora que nos possibilita exatamente o queimar de pontes, o morrer em cinzas para renascer em fênix, para algo que é mais alinhado com o nosso caminho. Porque veja, se somos seres em constante crescimento e evolução, o que teoricamente, né, deveríamos ser e já saber disso, mas enfim, se eu não tenho movimentos de deixar de ser algo, mudar algo, me renascer em algo, significa que eu tô falando que eu nasci uma pedra e que eu vou morrer uma pedra, né? Mas que não somos pedra. E até mesmo os cristais, eles podem ser lapidados, eles podem ser transformados. Então, como nós, enquanto seres humanos, nessa realidade que nos convida à transformação o tempo inteiro, se toda vez que eu durmo e eu acordo, eu sou uma pessoa diferente, eu sempre falo isso. Se você ainda acredita que você dorme e acorda a mesma pessoa, você ainda não entendeu nada da vida. Porque dormimos e acordamos todos os dias uma pessoa nova. E quando a gente se limita, inclusive às vezes quando a gente fala assim, né? Nossa, conheço fulano, sei tudo de fulano. É limitador, é ignorante. Por quê? É impossível. Se nos colocarmos nesta abertura de saber que todo dia podemos ser uma pessoa nova, podemos lidar com aquela pessoa que a gente conhece há 30 anos e ver nela uma nova pessoa, uma nova oportunidade de ver algo para além, estamos sempre nesse processo de crescimento e evolução. Então, o que eu deixo aqui para você é que, se você ainda não reconhece na sua vida nenhum movimento de morte deste momento, convido você, se assim fizer sentido, expandir um pouquinho mais a sua visão e perceber, porque sim, gente, sim, e eu falo isso com todo o meu coração, e a confiança no universo, na astrologia e no movimento da vida, que é maior do que nós enquanto seres humanos, que absolutamente cada um de nós encarnados nesse momento, no planeta Terra, estamos morrendo em algo. Isso já está acontecendo. O que pode ser você já sabe disso, ou você ainda não sabe disso, ou você não quer aceitar isso, porém, absolutamente todos nós já estamos morrendo em algo para renascer em outro algo. Basta saber aí qual é o pontinho da estrada que você tá. Se você já tomou a consciência do que é essa morte, se você ainda não tomou, ou se você já sabe, mas você não quer ver e ainda está se fechando para essa transformação. Eu sugiro do fundo do coração que em movimentos plutônicos, né, em movimentos de Plutão na nossa vida, o que de melhor a gente poderia fazer é se render às mortes e não resistir. O cabo, eu gosto de falar que o cabo de Plutão, ele é um cabo daqueles meio elástico, que às vezes a gente fica puxando e ele é difícil de romper, porque ele tem essa coisa às vezes meio apegada e elástica, que eu vou vendo a minha mão sangrando e eu continuo querendo segurar naquele cabo, mas em algum momento é um elástico que ele estoura. E aí, se ele estoura a partir do momento que eu tô resistindo, o tombo é mais chapado no chão. É aquela coisa ali, né? Que eu tô resistindo à mudança, que eu sei que eu tenho que morrer, que eu tenho que mudar, mas que eu fico naquele cabo e que de repente, pum, aquilo estoura e a gente cai chapado de cara no chão. O que eu quero dizer é que mortes plutônicas, elas são impossíveis da gente fugir dela. A gente não consegue fugir delas. A diferença é como cada um vai passar por esse processo de morte, como cada um vai passar por esse processo de transformação. Se você vai confiar nessa instância invisível da vida, se você vai dar esse salto de fé, né? Que eu falo, muitas vezes a gente não tá vendo o chão, mas essa fé plutônica é que eu confio que a hora que eu tiver que pisar no chão depois do meu salto, a vida vai me colocar esse chão. Se a gente se rende a esses movimentos plutônicos, se a gente não resiste a essas mortes plutônicas, a gente com certeza, e isso eu não tenho a menor dúvida, a gente renasce
em algum outro ponto, a gente renasce em algum outro nível. E com certeza, né, como um planeta transpessoal, e que são todos os planetas transpessoais alinhadores de futuro, alinhadores de destino, quando algo está sendo chamado para morrer na nossa vida, é porque a gente está sendo convidado a se alinhar mais para o nosso futuro, se alinhar mais em direção ao nosso Dharma, ao nosso destino, aquilo que é nossa missão, propósito, como cada um queira chamar, mas que esteja mais alinhado à nossa essência, ao que verdadeiramente somos enquanto coração, enquanto espírito e o legado que a gente vem aqui deixar para o mundo. Então, convido você, se minimamente isso fez sentido ou te tocou de alguma forma, não digo que é um processo fácil, não digo que é um processo simples, mas digo que é um processo altamente transmutador e transformador sobre quem verdadeiramente somos. Então, que você possa confiar no mistério, que você possa confiar no invisível, que você possa ter coragem para se render a essas forças maiores, né? A essa força de Hades, o deus do submundo, Plutão, Escorpião aí na sua vida, para que você mergulhe aí nos porões da sua psique, nos porões da sua existência, faça faxina aonde tem que fazer, queime as pontes que você tem que queimar e confie que isso é um alinhamento e um direcionamento para o seu caminho, para o seu futuro, em direção aos seus novos ideais, a sua nova forma de ver o mundo, de servir a humanidade, de partilhar com o coletivo, num lugar e numa postura muito mais alinhado com a sua identidade, com quem verdadeiramente você é, o que você acredita, o que são as vontades do seu coração, o alinhamento do seu coração. E que só assim, então, a gente pode renascer de novo, e de novo, e de novo, nesse eterno looping, nessa eterno ciclo de Sansara, que é o planeta Terra, mas que todas as vezes que a gente puder renascer, a gente renasce uma oitava acima da consciência, né? Uma oitava acima da espiral da vida, sempre buscando aí esse crescimento e essa evolução que estamos buscando enquanto seres humanos. Aproveitem os próximos meses, mergulhe aí dentro de você e principalmente o que eu posso dizer aqui é acolher a Dona Morte, né? Acolher essas transformações profundas e confiar que estamos sendo sim alinhados e direcionados ao nosso destino e ao nosso futuro. Boas mortes e renascimentos plutônicos a todos nós que estamos viajando pelo planeta Terra e que confie, porque a sabedoria da vida, a sabedoria divina, ela é muito maior do que a gente sequer pode imaginar enquanto um ser humano.